colegas de leitura, sejam muito bem-vindos de volta ao Tábula Rasa. Hoje eu quero falar de uma obra, entrando de novo naquela vibe de direcionar assuntos para determinados livros, dedicar um vídeo a um livro quando eu achar que ele merece uma certa atenção e gravar um vídeo com 2 ou 3 livros, dependendo da temática. Então, mas agora com os vídeos de vlogs vai dar para organizar isso direitinho. Hoje eu quero falar de uma obra aqui que eu achei peculiar. Hoje eu quero falar desse livro aqui. Coisas Frágeis, de Neil Gaiman. Cara, o que é Coisas Frágeis? Direto ao ponto. É um livro de contos de Neil Gaiman, que é muito famoso por Sandman, Livros da Magia, Deuses Americanos, aí tem Ananás, acho que é esse o nome. Deuses Americanos tem até série e tal, ele tá dando um curso sobre escrita aí. E esse aqui é um livro de contos, certo? Ele tem alguns contos aqui que falam de assuntos diversos, mas eu quero focar em alguns deles porque eles me chamaram uma certa atenção. O primeiro deles é um estudo de Esmeralda, que é basicamente uma releitura de um conto de Sir Arthur Conan Doyle, muito famoso pelos contos com Sherlock Holmes. E ele é interessante pela perspectiva de que você tem o conto, o Estudo de Esmeralda, que é basicamente o conto do Conan Doyle, do Sherlock Holmes, com alguns personagens razoavelmente trocados e um conteúdo bastante sobrenatural ali. Então imagine um Sherlock Holmes lidando com o sobrenatural. Bem interessante, né não? Eu não vou entrar em pormenores aqui porque eu quero entrar em maiores detalhes de outros contos aqui, mas eu quis chamar a atenção a princípio primeiro por ele ser, por causa dessa característica interessante. O outro que eu quero falar é o problema de Susan. Susan, para quem não sabe, é uma personagem deste livro aqui, As Crônicas de Nárnia. Nas Crônicas de Nárnia, e aqui infelizmente vai ter que rolar um pequeno spoiler, né? Mas Susan é uma personagem que ela entra em discrepância com os protagonistas das Crônicas de Nárnia e começa a se afastar deles. Então, enquanto eles estão entrando mais no mundo de Nárnia e se aproximando mais de todo esse conteúdo místico, fantasioso de lá, ela está justamente seguindo o caminho contrário. A gente pode dizer que, numa linguagem bastante atual, ela estava entrando na caretice em relação a eles. E o que acontece é aquele final das Crônicas de Nárnia, do qual quem leu sabe qual é, que muita gente adora aquele final, eu não. E a história se passa justamente com ela porque ela é a única personagem que está aqui, na nossa realidade. E é como se fosse uma espécie de redenção dessa personagem. Ela vivendo aquilo que ela não pôde viver com esses personagens fora, ou seja, na nossa realidade. Outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui eu ainda vou falar de mais um conto, mas eu quero chamar a atenção para mais um, antes de chegar no último, que é Como Conversar com Garotas em Festas. Nossa, velho, esse conto é muito engraçado. Mas eu quero chamar a atenção para um trecho aqui, que eu achei isso muito interessante. Sobre o que é esse conto, basicamente? Você tem um cara que é altamente descolado, que chama um amigo dele que é altamente tímido. Ei, bora ali numa festa, pegar umas garotas e tal, e pai, não sei o que lá. E eles vão na festa, e obviamente que o cara descolado sai pegando geral, aparentemente, e o outro tá tentando conversar com uma garota e tal, e ele não consegue direito porque tem alguma coisa errada nessa festa. As garotas são muito esquisitas a princípio, mas ele não tem o hábito de como falar com garotas, então ele simplesmente nem percebe que tem algo terrivelmente errado ali. Em um determinado momento, ele começa a conversar com uma certa garota chamada Triolé, que olha só que conversa louca e que conversa interessante. Eles estão lá conversando e tudo mais, ele pergunta o nome dela, ela diz, e ela diz, é um tipo de poesia, como eu. E ele pergunta, você é um poema?
Ela sorria e tudo mais, ficam ali, e ele pergunta, você é um poema? Ela diz, se você quiser, sou um poema, ou um padrão, ou uma raça cujo mundo foi tragada pelo mar. Não é difícil ser as três coisas ao mesmo tempo? Ele pergunta. E ela diz, qual o seu nome? E ele, Anne. Aí ela fala, então você é Anne, e você é do sexo masculino, e é um bípede. É difícil ser as três coisas ao mesmo tempo? Aí ele diz, mas não são coisas diferentes. Quero dizer, não são contraditórias. E ele estava usando a palavra contraditórias pela primeira vez porque achou a palavra interessante. Ele descreve como é que ela estava vestida e ela começa a conversar com ela e ela começa a descrever. Sabíamos que o fim estava próximo, por isso pusemos tudo em um poema, para contá-lo ao universo quem éramos, por que estávamos aqui, o que dizíamos, fazíamos, pensávamos, sonhávamos, desejávamos. Embrulhamos nossos sonhos em palavras e moldamos as palavras para que vivessem para sempre, inesquecíveis. Depois, enviamos o poema como um padrão de fluxo, para guardar no coração de uma estrela, emitindo sua mensagem em impulsos, erupções e chiados por todo o espectro eletromagnético. Até que, em mundos a 1000 sistemas solares dali, o padrão fosse decodificado e lido e se tornasse um poema de novo. Aí ele pergunta, e o que aconteceu? Ela me olhou com seus olhos verdes e foi como se ela estivesse me olhando através de sua meia máscara de Antígona, mas como se aqueles olhos verdes claros fossem apenas uma parte diferente, mais profunda da máscara. É impossível, e ela fala, é impossível ouvir um poema sem que ele mude você. Eles o ouviram e o poema os colonizou, tomou posse deles e os habitou. Os ritmos do poema passaram a fazer parte do modo de pensar deles. Suas imagens transformaram para sempre as metáforas deles. Seus versos, seu modo de ser, suas aspirações se tornaram a vida deles. Depois de uma geração, as crianças já nasciam sabendo o poema. E logo, porque essas coisas são assim, já não nasciam mais crianças. Não havia necessidade delas, não mais. Só havia um poema feito carne, que andava e proliferava por toda a vastidão do conhecido. Aí ele fala, me aproximei até sentir minha perna encostada na dela. Ela pareceu gostar, delicadamente pôs a mão no meu braço e um sorriso se abriu no meu rosto. E ela diz, há lugares onde somos bem-vindos, e outros onde somos vistos como ervas daninhas, ou como doenças, algo a ser imediatamente posto em quarentena e eliminado, mas onde termina o contágio e começa a arte. Eu não sei, falei ainda sorrindo. Eu podia ouvir a estranha música pulsando na sala de estar e espalhando e ressoando pela casa toda. Então ela se inclinou em minha direção e acho que foi um beijo. Acho. Bem, ela pressionou seus lábios contra os meus e depois, satisfeita, recuou como se tivesse me marcado como sua propriedade. Você quer ouvir? Perguntou. E fiz que sim, sem saber direito o que ela estava oferecendo. Mas convencido de que precisava de qualquer coisa que ela estivesse disposta a me dar. Ela começou a sussurrar no meu ouvido. Isso é o mais estranho na poesia. Dá para saber que é a poesia, mesmo quando é numa língua que a gente não conhece. Você pode ouvir Homero sem entender uma palavra e mesmo assim saber que é poesia. Já ouvi poesia polonesa, poesia inuit, e eu sabia que era sem saber. Seu sussurro era assim. Eu não entendia a língua, mas suas palavras me atravessavam, perfeitas, e em minha mente eu via torres de vidro e diamante, pessoas com olhos do verde mais pálido e por baixo de cada sílaba sentia avançar sem trégua do oceano, sentia-o avançar sem trégua do oceano invencível. Talvez eu a tenha beijado de verdade, não lembro, só sei que eu queria. Gente, isso aqui é de uma profundidade sem tamanho. Isso aqui é basicamente uma descrição acompanhada de exemplo do que seria uma poesia. E será que não é isso que os livros são pra gente? A última história que eu quero chamar a atenção aqui é o Monarca do Vale. E aqui eu não vou entrar em muitos detalhes, aliás eu vou. Vai aqui um pequeno spoiler de Deuses Americanos, que é justamente o livro do Neil Gaiman também, que se tornou série. E isso aqui se passa
após os eventos acontecidos em Deuses Americanos, em que o Shadow Moon, né, o protagonista, ele está viajando por aí, se encontra com algumas pessoas diferentes e tal, mas ele nunca consegue definir exatamente se eles são alguma coisa mitológica, mas o fato é que nessa história ele se depara com duas figuras mitológicas bem interessantes. Grendel, da lenda de Grendel e Beowulf e Grendel, e a mãe dele, sendo que, obviamente, como em Deuses Americanos, em formas humanas. E é interessante que há um conflito aqui em que um grupo de pessoas muito ricas, que basicamente representam o mundo moderno, chamam Shadow Moon para que ele represente eles, ou seja, os tempos modernos, numa luta contra os tempos antigos, representados por Grendel. E é muito interessante. Eu não vou contar o final, mas o fato é que eu fiquei com a leve impressão de que esse conto, o Monarca do Vale, era basicamente uma espécie de resumão do Deuses Americanos. Obviamente um resumo bem grosseiro, até porque é um conto, mas também interessante, principalmente por um momento quando o Shadow Moon está indo embora e ele se sente sozinho e tal, e começa a trovejar, relâmpagos passarem no céu, e ele começa a ver silhuetas no céu de uma certa pessoa, de um certo personagem, e ele, quando percebe isso, não se sente mais sozinho. Às vezes estamos mais bem acompanhados do que pensamos. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Fica aí de sugestão, fica a dica, como eu costumo dizer. Coisas Frágeis, Neil Gaiman, ótimo livro. Se você gostou, deixa aí o seu joinha, comente pra gente bater um papo. Boas leituras e até os próximos vídeos.